Vamos agora para escalas e turmas. Essa é uma janela mestre detalhe, então nós vamos dedicar um pouco mais de tempo à explicação dela, né? Tem algumas particularidades diferentes das janelas que nós vimos anteriormente, tá? Primeiro aqui no DER, eu voltei aqui a ponto escala, né? Então a escala é vinculada a uma empresa e eu tenho aqui os campos que compõem essa minha escala aí, tá? O nome, desconto do dia, desconto no repouso semanal, né? Do domingo, no caso aí. E aí eu tenho o código do horário para cada dia da semana. Esse código aqui eu vou puxar do horário, tá? É esse código que eu cadastrei aqui. Ok, e tenho a turma, né? Uma escala pode ter várias turmas, tá? E essa turma aqui é quem vai estar vinculado ao colaborador. O colaborador, ele vai receber lá o ID da turma. Tá? O colaborador, ele vai estar alocado em uma turma e a escala ela contém aí um conjunto de turmas, tá? Pode conter um conjunto de turmas, né? Tem que ter pelo menos uma, né? O que é que eu faço então aqui no servidor? No servidor eu começo criando os DTOs. Então eu vou ter o DTO da escala e vou ter o DTO da turma. No DTO da escala, o que é que tem de diferente nele? Eu tenho uma lista de turmas, uma lista do ponto turma DTO, ok? Eu ponho essa lista apenas no DTO, tá? Eu não ponho essa lista aí no HBM. Então o ponto escala HBM, ele não contém indicação nenhuma para a lista. Eu não quero que o Hibernate lide com as listas, né? Eu mesmo vou fazer o tratamento das listas, tá? E é por causa disso que eu tenho aqui um ponto escala DAO. Esse ponto escala DAO, ele implementa aí o NHibernate DAO, ele herda dele, tá? Que já implementa a interface IDAO, né? E aqui eu vou implementando os métodos ao meu modo, né? Eu utilizo o Saver Update, vou utilizar o Select, vou utilizar o Select Página, mas eu sempre realizo o controle das listas, ok? Então, em cada um dos métodos eu faço o controle das listas, né? Da minha lista de pontos que está vinculada, que estão vinculadas aí na minha lista que está vinculada à turma, tá? Então essa é a diferença de uma janela mestre detalhe para uma janela simples. A janela simples eu uso o NHibernate DAO, o DAO padrão. A janela que tem mestre detalhe, no DTO mestre eu crio uma lista e eu crio um DAO específico para ele, para eu trabalhar a minha lista. Perfeito? No caso aqui dos métodos, né, que vão ser expostos nos meus serviços, lá no Web Service, eu faço referência apenas aos métodos da tabela mestre, né? Então eu vou ter aqui ponto escala, né? Eu não faço referência aos métodos da turma, eu não vou ter um incluir turma, deletar turma, isso vai ser tudo controlado através da escala, né? Ali no meu escala DAO, eu vou fazer esse controle das minhas listas de detalhe, dos meus objetos lá de turma que estão vinculados à escala, tá? Então na minha interface eu declaro os métodos e no meu serviço eu implemento os métodos. Observe, por exemplo, que ponto horário ele utiliza o NHibernate DAO. Já o ponto escala eu utilizo o ponto escala DAO, né? A partir de então eu utilizo aqui o meu DAO específico, tá? Essas então as diferenças no servidor. Feito isso, o servidor já está pronto. Vou para o cliente. No cliente eu inicio criando a View Model normal, né? Crio uma View Model apenas para a escala, né? Turma vai ser controlada dentro de escala, tá? As variáveis aqui quase todas iguais a de uma View Model padrão, de uma janela simples. A diferença é que eu vou ter aqui um ponto turma selected. Eu vou ter uma variável aí para controlar qual é o registro que está selecionado no detalhe,
tá? Apenas essa diferença aí na View Model em relação a uma View Model padrão de janela simples. As janelas, né? No caso, vai aparecer uma janela para o usuário, que é a janela ponto escala. Só que essa janela ponto escala ela é formada agora por 6 partes, né? Primeiro eu voltei aqui a ponto escala principal. Ela vai fazer o controle de visualização entre escala lista e escala. Até aqui tudo igual, né? No entanto, em ponto escala, eu vou ter os meus objetos aqui referentes à tabela mestre e vou ter o link para uma view que aponta para ponto turma principal, né? Então tem uma diferença aqui nesse ponto escala, tá? Ele vai ter uma view apontando para ponto turma principal. E aí essa parte de baixo aqui, né, vai ter o mesmo conjunto de 3 partes. Eu tenho o ponto turma principal, que faz o controle de visualização entre ponto turma lista e ponto turma, tá? Sendo que essas janelinhas de detalhe, né, vamos chamar assim, o design dela, né, o layout delas é um pouquinho diferente, tá? Os botões eles estão acima, né? Vai ter lá um botão de incluir, de excluir, de consultar, mas a disposição dos objetos são diferentes da disposição dos objetos de uma janela principal. Legal? Então deixa eu abrir as 6 partes e nós vamos analisar os métodos, né, de cada uma das partes, tá? Vamos aqui ao ponto escala principal, ponto escala lista, ponto escala, ponto turma principal, ponto turma lista e ponto turma. Começando então por ponto escala principal, vou pressionar F7. Meu construtor é padrão, né? Parecido aí com o construtor de uma janela simples, onde eu inicializo aí, instancio uma nova view model, tá? O botão consultar padrão também, eu verifico se o objeto está selecionado. Se ele estiver selecionado, eu exibo a janela interna, ali onde estão os componentes de edição, né? O botão incluir, aqui tem uma coisa diferente, né? Além de instanciar um objeto de cabeçalho, eu instancio a lista de detalhes, tá? Então tem isso aí de diferente para uma janela simples. E o isEditar eu passo para True para ele exibir aí a minha janelinha interna onde estão os meus edits. E agora abaixo dos meus edits eu vou ter a grid, a lista dos meus objetos de detalhes, tá? O botão excluir, padrão também, chamo lá o método excluir.escala na view model. Essa é então a ponto escala principal. Vamos a ponto escala lista. Pressionar F7. Aqui não tem nada de novo, tem o construtor e o método para exportar os dados da data grid. Depois de ponto escala lista, eu tenho a ponto escala, essa sim é uma janela diferente, né? Porque tenho aqui os meus objetos de mestre, né? Meus objetos da tabela mestre, e tenho a view principal aí dos detalhes. Vou pressionar F7, vamos ver se tem alguma diferença aqui nos métodos. Construtor, botão sair, padrão, botão salvar também padrão. Nada de diferente aqui em relação aos métodos de uma tabela simples, tá? De uma janela de tabela simples. Daí eu venho para ponto turma principal, que é quem está aparecendo ali na parte de baixo da minha ponto escala, tá? Vou pressionar F7. Daí eu tenho os métodos aqui, olha. Botão incluir. No botão incluir, eu instancio um novo detalhe. Eu informo para esse novo detalhe que o ID da chave estrangeira dele, ou seja, o ID de ponto escala, é o ID do objeto principal que está selecionado, tá? Eu atribuo esse objeto que eu acabei de instanciar aqui a minha variável .turmaSelected que está lá na view model. Daí eu instancio a view de detalhe, né, e faço aqui o controle do clique dos botões, do botão sair, do botão gravar, botões esses que estão lá na view detalhe, né, que é a ponto turma. Botão excluir, eu removo da lista o objeto que está selecionado.
Botão consultar, eu verifico se o objeto está selecionado e executo aí os métodos para a consulta, permitindo depois a gravação. Botão gravar, eu adiciono na lista o objeto que está selecionado. Lista.turma.add.turma selected. Botão sair, eu visualizo novamente a minha grid, tá? Isso na ponto turma principal, né? Na ponto turma lista, F7, eu vou ter o construtor e o método para exportar. E finalmente na ponto turma, eu tenho apenas o construtor porque, embora ela possua botões, né, o botão salvar e voltar, eu estou fazendo o controle desses botões lá na ponto turma principal. Ok? Ok, depois dessas explicações nós podemos executar a aplicação. Escala turma, veja que eu tenho aqui uma escala global de trabalho. Nessa escala global, se o funcionário faltar, eu desconto aí 8 horas do dia dele. E no fim de semana eu desconto 16 horas. Tá? Assim nessa escala global, tá? Qual é o código do domingo? 03. O código da segunda, 01. Vamos verificar aqui, ó, na tabela. Ponto horário. O 03 é o do domingo. Então o sistema já vai saber que é um tipo de trabalho F. Né? O tipo de trabalho F é a folga. Não tem trabalho aí para ele, tá? Já a segunda é o 01. 01 é o comercial, né? O trabalho normal. E aqui estão os horários de trabalho, né, para esse dia aí. A terça, a quarta, a quinta e a sexta, todos são horários comerciais. O sábado é o 02, é um horário normal, mas a carga horária é apenas de 4 horas, né? Vai de 8 até o meio-dia, tá? E aqui nessa parte de cima já fica um exercício para você. Para cada um desses botões aqui, desses edits, né, você vai inserir um botão de pesquisa. Ok? Ou então, você insere um botão de pesquisa aqui no final, para pesquisar qual é o horário. E dependendo do edit que está selecionado, né, do test box que está selecionado, você vai atribuir o horário que foi selecionado pelo usuário na Search Window àquele test box. Legal? Como é que nós fizemos isso aqui? Por exemplo, na aplicação do Delphi. Você também pode seguir esse exemplo aqui do Delphi. Ó. Deixa eu executar o servidor também. Escala turma. Ó, nós criamos uma grid fake, né? Tá? Onde nós informamos aqui os dias. Daí o usuário ele pressiona F1. E quando ele pressiona F1, ele consegue pesquisar pelos horários. Aí o horário ele é atribuído àquele registro que está selecionado aqui. Você também pode tentar fazer dessa forma aqui, tá? Mas aqui para o treinamento, né, basta que você facilite a vida do usuário no sentido de ele pelo menos conseguir pesquisar pelo horário aqui. Um botão já resolve. Daí ele atribui o horário àquele test box que está selecionado naquela ocasião. Porque se ficar dessa forma aqui, vai ficar muito difícil, né, do usuário ele saber qual é o horário que ele vai cadastrar. Ele vai ter que voltar na janela de horários, anotar isso daí ou decorar, voltar aqui. Não deve ficar assim, né? Então, realize essa alteração para que o usuário consiga fazer essa pesquisa. E aqui embaixo nós cadastramos as turmas que pertencem a essa escala, né? Nós já temos 2 turmas aí, podemos cadastrar uma outra. Aí nós informamos o código da turma. Turma 3, salvei. Então ele já vai aparecer lá os dados dessa turma, né, para essa escala global de trabalho. Legal? Então esse é o nosso cadastro de escalas e turmas, né, que devem ser utilizados aí na aplicação
para o controle de horários dos colaboradores.